Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos seguir para a Galileia e irmos, entre irmãos e irmãs, partir o pão da verdade para podermos testemunhar o novo dia da paz. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 5, versículo 34 ao 42. Atos, capítulo 5, versículo 34 a 42. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, muito contentes de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que o que vem de Deus permanece, e permanece até hoje. A palavra de Gamaliel pode ser muito iluminadora para aqueles que estão cegos e apenas pensando em si mesmos. Os discípulos que testemunham falam em nome de Jesus, arriscando suas vidas por causa do ensinamento que dá vida. Então, enquanto isso, os que governam querem manter o poder, sentindo-se ameaçados pela fragilidade do Evangelho. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, que nós devemos sempre, dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, e não temer os obstáculos, as dificuldades, porque Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Então, Ele nos ajuda a superar tudo isso, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 1 a 15. João capítulo 6, versículo 1 a 15. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também 2 peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada
que sobraram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Então, essa leitura do Evangelho, né, essa palavra, né, é forte como outrora dita a Jeremias, pode arrancar e demolir, edificar e plantar, né, e também na fragilidade do pão e do peixe, que a vida de Jesus se manifesta, né, aqueles que nada têm e por isso são mais sensíveis ao novo. Então, estar com Jesus na Galileia é experimentar o deserto a florir, o tempo de paz a chegar e a mesa da alegria tornar-se uma realidade. Então, ao oferecer o pão, Jesus dá graça, porque Deus oferece tudo a todos com gratuidade e generosidade. Então, eis o contraste com o poder opressor que quer atormentar, que quer atormentar as pessoas, que quer se autoalimentar, excluindo a palavra da verdade e perseguindo suas testemunhas, né? Então, que a gente possa realmente sempre seguir o exemplo de Cristo, sempre repartir, né, com os necessitados, né? Sempre repartir o pão, repartir o que nós temos com os necessitados e sempre ajudar-nos uns aos outros. Foi isso que Cristo nos ensinou e nós devemos seguir o exemplo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.